Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e eu quero agradecer você de coração por dedicar este tempo para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós, neste programa, estudamos profecias escatológicas relacionadas ao tempo do fim. Então você faz muito bem em estar conosco, em nos acompanhar nesse estudo que tem a ver com a minha vida, com a tua vida e com a vida de todos nós. Então, orientações preciosas da parte de Deus nós temos considerado neste canal. Nós estamos, então, com base em profecias, estudando uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E esse é o encontro de número 51, de maneira que eu aproveito para pedir a você que na oportunidade aí, caso você ainda não assistiu os outros vídeos que já gravamos, ou pelo menos alguns dos vídeos, o importante é que você assista a todos eles. E é isso que eu te peço. Na oportunidade, assista a todos eles. Por quê? Porque cada um dos nossos vídeos estão se complementando e eles dão seguimento àquilo que foi falado no encontro anterior. Então, sendo assim, eles se ligam, eles se completam, eles se ampliam e eu tenho certeza que se você fizer este empenho de assistir todos os nossos vídeos, você ficará muito bem esclarecido e ficará realizado com as informações que você encontrará em todos os nossos vídeos, complementando o assunto do conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, eu peço a você esse favor e tenho certeza que você não perderá em fazer isso. Eu estou com a Bíblia aqui em mãos. Eu também peço no início dos nossos programas para que a pessoa que vai nos acompanhar, que também possa nos acompanhar lendo a Bíblia. Se você puder ter uma Bíblia aí, então que você possa ler conosco, acompanhar os textos que vamos apresentar e que você leia para confirmar o que nós estamos a falar. Assim será mais proveitoso o estudo que iremos participar a partir deste momento, ok? Enfim, nós temos falado da importância do povo de Deus em se envolver com a lei de Deus, em acreditar na sua palavra, nos seus ensinos, tudo que as Escrituras nos diz, as doutrinas, as advertências, as admoestações, os conselhos, tudo, conforme diz em 2 Timóteo 3, 16, 17, tudo é útil para nos preparar para realmente estarmos em sintonia com o coração de Deus. Então nós não devemos olvidar coisa alguma da palavra de Deus. E com respeito à lei de Deus, nós já temos falado aí de que a pessoa ela deve observar a lei de Deus porque faz parte da carta magna do Altíssimo. Ele, como soberano, como o rei, ele possui a sua constituição para que os seus fiéis se submetam, para que eles observem. E nós temos provado que a lei de Deus, o decálogo, é esse mandamento, e eu reforço o meu pedido. Assista os vídeos anteriores, que nós já tocamos muito a respeito disso, principalmente sobre a lei de Deus e a importância de se guardar essa lei. O selo da lei, qual é o selo que a Bíblia apresenta que está nessa lei, que é identificado lá no Apocalipse como sendo o selo de Deus. Nós explicamos todos esses detalhes provando pela Bíblia. Então, não deixe de assistir os vídeos que já tratamos a respeito desses assuntos. E nós temos então falado sobre isso, mas no último encontro, sendo que em muitos nós temos falado sobre a lei de Deus, a necessidade de guardarmos, observarmos esta lei, no último encontro, então, em especial, falamos sobre a importância da graça. Porque o cristão ele deve focar a sua atenção nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor. No entanto, ele só vai realmente ser vitorioso se ele souber que Deus tem um perdão, tem uma graça que passa por cima de todas as suas falhas e ao alcançar um coração verdadeiro, um coração honesto, Deus então perdoa esse coração verdadeiro, esse coração honesto. Se a pessoa tem desejo, de fato, de estar com a sua vida em dia com os planos de Deus, com os propósitos de Deus,
então essa pessoa alcança perdão. Evidentemente, uma pessoa promíscua, uma pessoa relaxada, uma pessoa que não valoriza a salvação que Deus comunica a todos os seres humanos, então uma pessoa dessa realmente não pode receber perdão, porque o perdão ele só é para as pessoas que realmente se entristecem pelo pecado que comete e busca uma vida diferente. Então, para essas pessoas, de acordo com a Bíblia, é que o perdão de Deus consegue realmente ter efeito. E o efeito é um efeito positivo. É um efeito que proporciona uma mudança de vida. É aí que diz respeito ao caso da conversão. Vamos, só para reforçar do que foi falado no encontro anterior, sobre a nossa situação trágica de natureza com tendências para o pecado, com propensões para o erro. Então, nós temos uma dificuldade imensa de nos sintonizarmos com o coração de Deus. Mas nós temos falado, principalmente no último encontro, quando abordamos o tema da graça, nós falamos que a graça de Deus nos dá força para vencermos as nossas fraquezas, para continuarmos a nossa caminhada e, finalmente, sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Então, já que falamos isso no último encontro, agora a nível de reforço, a nível de recapitulação, vamos ver o que está em Romanos capítulo 7, dos versículos 7 ao verso 25. Então, se você puder ter a Bíblia para abrir e ler conosco, leia e medite e vamos ver o que diz aqui. Romanos 7, do versículo 7 ao 25. Diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Em outras palavras, já vou me adiantar no que Paulo vai discorrer aqui dos versos que nós vamos ler. Paulo aqui ele está dizendo que outrora, antes de conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, e todos os homens vivem debaixo dessa situação, sem a palavra de Deus, o homem segue o seu próprio raciocínio, ele anda nos seus próprios caminhos. E Paulo está dizendo que ele era um homem assim, como um qualquer, seguindo os ditames da sua própria consciência. Mas tendo contato com a lei de Deus, com a palavra de Deus, ele viu o quanto ele estava errado, o quanto ele distava do coração puro e verdadeiro do Altíssimo. Então, isso acontece com todos os seres humanos. Ao nos depararmos com a palavra de Deus, quanto mais estudarmos, quanto mais meditarmos, mais nós vamos notar o quanto nós somos diferentes do caráter e da personalidade do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor das Escrituras. E então, é como um espelho. O espelho, ele, diante de nós, revela as nossas imperfeições. Se estamos com os cabelos despenteados, se temos alguma mancha em nosso rosto, se há alguma deformidade ali, alguma coisa errada ali na nossa aparência, o espelho nos revela essas deformidades, a sujeira da nossa aparência. E então, qual será a nossa atitude diante de um espelho quando nós nos vemos todo cheio de defeito ali? Então, nós, ao invés de quebrarmos o espelho, evidentemente, achando que o espelho é uma coisa ruim para a nossa vida, porque mostrou coisas que nós não queríamos ver, ao invés de fazermos isso, nós agradecemos, porque o espelho ali está ajudando a nós prestarmos atenção nos nossos defeitos, nas coisas que estão erradas em nós. Então, como consequência, no caso de um espelho, ao vermos as coisas erradas, se é o cabelo que está despenteado, nós vamos recorrer a um pente, vamos ajeitar o cabelo. Se há alguma sujeira em nosso rosto, aí nós vamos atrás de alguma água para nos lavarmos, para tirarmos a sujeira. Então nós até agradecemos o espelho. Nesse sentido, o espelho é uma coisa boa, é útil e necessário para que nós possamos realmente ter uma boa apresentação perante as pessoas. Então Paulo ele faz essa comparação da lei de Deus, ele usa principalmente a comparação da lei de Deus como esse espelho. Nós vamos ver isso aqui no segmento da leitura.
Mas nós não devemos nos aborrecer com o espelho e também nós não devemos nos aborrecer com a lei de Deus, porque ela nos revela o pecado, revela os nossos maus traços de caráter, a nossa personalidade defeituosa que está em desuniforme com o caráter e a personalidade de Cristo Jesus. E então nós vamos a Cristo Jesus, que é como uma água que pode nos purificar, pode nos lavar e pode nos tornar perfeitos diante de Deus. Então Cristo Jesus, e através da sua lei, tem esta função. A lei nos mostra o pecado e Cristo é aquele que nos purifica. Em outras palavras, a lei faz com que nós recorramos a Cristo com o coração entristecido ao enxergarmos aquilo que na realidade nós somos, aquilo que sem o espelho ou sem a lei nós jamais iríamos enxergar. Então nós temos que entender este fato. O espelho não serve para nos limpar. É somente a água, ou um pano, ou um pente para nos ajeitar. O espelho só nos leva a esses objetos. A lei também não tem a função de nos purificar, de tirar a nossa mancha de pecado, os nossos defeitos. A lei de Deus tem a função apenas de nos revelar esses defeitos. E é Cristo o único que pode nos purificar e nos lavar. É isso que nós temos falado aí nos encontros anteriores, principalmente no último encontro. Não deixe de ver, né? Não deixe de analisar, meditar no último encontro em especial, quando tratamos a respeito da lei e da graça de Deus na vida do cristão. Então vamos continuar a leitura. Romanos 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. É aquilo que eu disse, né? Ele viu que ele não era aquela estrela que brilhava como ele achava, né? Ele tinha deformidades e ele viu então a sua miséria. E o verso 10 continua. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. É conforme você vê lá nos escritos do salmista, dos profetas, falando a respeito da lei, sempre exaltando, enobrecendo e engrandecendo esta lei, porque ela é a expressão exata do caráter de Cristo. Por isso ele disse, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Agora o verso 13 continua. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então ele viu, né, como que realmente o pecado é maligno e ele não enxergava isso antes de se deparar com a lei de Deus. E o verso 14 continua. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. E aqui entra a situação, o desabafo do apóstolo Paulo, aqui nessas palavras, que também já foi tratado em especial no último encontro, que nós herdamos a natureza caída de Adão e por isso nós temos muita dificuldade em viver à altura das exigências da pura e perfeita lei de Deus. Então agora ele vai revelar este fato nessas palavras. Verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa, ou seja, eu aprovo a lei, porque na verdade o que eu quero é ser uma pessoa perfeita. E não quero mais, Paulo está dizendo, não quero mais ser essa pessoa errante, essa pessoa pecaminosa. E o verso 16 continua. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro,
mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando com a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E agora ele revela aqui o infortúnio da sua sorte como ser humano e de cada um de nós. Olha o que ele diz no verso 24. Desventurado, algumas versões diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora o verso 25, ele apresenta a solução. Ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Ou seja, ele é totalmente voltado para o coração de Deus, para a vontade de Deus, os caminhos e a lei de Deus. E agora ele diz, mas segundo a carne da lei do pecado. Então ele disse aqui, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele está dizendo que ele sabia o quanto Cristo via a sua luta, via o seu empenho, o seu desejo ardente de querer ser uma pessoa diferente, e tanto é que ele demonstrava isso na sua luta, né? Ele, quando foi para morrer, ele disse assim, antes da morte, evidentemente, ele disse, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está reservada a mim, e não somente a mim, mas a todos os quanto amam a sua vinda. Então ele foi um homem de guerra, no sentido de lutar contra as suas inclinações. E acontece que chegou um dia, antes da sua morte, que Paulo disse assim, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então ele se tornou uma pessoa que venceu as suas inclinações. Pelo menos ele estava com a consciência tranquila de que em Cristo ele havia vencido as suas tendências naquilo que realmente fazia ele ter quedas feias, quedas humilhantes em relação ao puro e perfeito caráter de Deus. Já uma outra ocasião, Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele sempre exaltou a graça de Deus como sendo a causa ou o motivo para a vitória de todo cristão. E é em perseverar nesta graça é que o cristão alcança a perfeição. É que o cristão ele consegue vencer as suas dificuldades, as suas batalhas espirituais e se torna finalmente vitorioso. A nossa tendência é não aceitar a lei de Deus porque ela é espiritual. Veja aqui em Romanos 8, verso 7, nós lemos assim, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. O pendor significa a inclinação da carne, é inimiga, é inimizade contra Deus, e não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Ou seja, então a inclinação da carne é uma inimiga declarada da vontade de Deus, que diz respeito às coisas espirituais. É por isso que a lei de Deus não é aceita pelo homem que não foi tocado pelo Espírito Santo. É por isso que os homens, em geral, combatem arduamente contra a lei de Deus. Em especial, contra o sábado desta lei tão preciosa. É o que já temos explicado aí, como que isso funciona, como que os homens estão lutando para desmerecer a lei de Deus, quebrando o quarto mandamento, né? E Tiago, capítulo 2, verso 10 e 11, diz que se você quebra um, você é culpado de toda a lei. Então, Satanás, ele é astuto, ardiloso, e ele leva os homens a serem transgressores da lei de Deus, serem pecadores. 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, ele leva os homens a serem pecadores de forma sutil, quebrando apenas um mandamento, ou torcendo o que está escrito ali, e trocando por um outro mandamento, e alterando a palavra de Deus, e assim o inimigo está levando à ruína milhares e milhares de pessoas. Bem, o fato é que a graça de Deus é que nos dá força para vencermos, mas temos que tomar consciência do seguinte. Abra a tua Bíblia lá ainda,
em Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vejam o que está escrito a partir do verso 17. Nós lemos assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar como certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então nós temos aqui essas declarações que mostram que nós não devemos usar ou entender sobre o tema da graça que a Bíblia nos apresenta como sendo licença da parte de Deus para pecarmos. A graça não significa licenciosidade, não diz respeito à liberdade para pecarmos, mas é a liberdade para vivermos de acordo com o coração de Deus. Então, é essa liberdade que Deus nos oferece. Volto a pedir a você para que você fique esclarecido sobre a lei de Deus. Ali é tido como a lei da liberdade. Tiago capítulo 2, dos versos 10 ao 12. E é debaixo dessa lei, os 10 mandamentos, que é chamada na Bíblia como a lei da liberdade, que todos nós seremos julgados. É isso que Tiago diz nesses versos. E também compare essas palavras de Tiago com Eclesiastes 12, 13 e 14. Fala a mesma coisa de que todos serão julgados com base na lei. A lei que Tiago chama da lei da liberdade. Então, nós temos que entender que a graça e a lei andam de mãos dadas, conforme nós explicamos detalhadamente no encontro anterior. Cristo Jesus, que é a graça entre nós, ele viveu a lei para dar exemplo de como devemos andar neste mundo. Então, a graça e a lei andam de mãos dadas. É a personificação da perfeição na pessoa de Cristo. Os caminhos que ele andou, que é a própria lei de Deus, e ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E hoje nós vamos, então, explicar uma coisa que faz com que Satanás tem procurado denegrir. Porque Satanás, como o arqui-inimigo do bem, o principal inimigo de Deus e dos homens, ele tem acusado Deus, e principalmente depois que Jesus o venceu na cruz, ele tem acusado de ser Deus uma farsa, de que Jesus, na verdade, ele se disfarçou de homem para vencer o pecado, para dizer que nós podemos vencer. Na verdade, de acordo com a acusação de Satanás, ele diz que Deus ele é injusto, ele facilita muito as coisas para nós, seres humanos, com essa graça que a Bíblia nos apresenta. Então, ele diz que nem Cristo viveu à altura das exigências de Deus. Se ele viveu, foi de modo não verdadeiro, foi apenas uma imitação de um homem. Então, através do gnosticismo, ainda no tempo dos apóstolos, se espalhou essa ideia de que Jesus não viveu, na verdade, como ser humano, de maneira que ele não venceu como ser humano. E o homem não pode, então, querer viver como Jesus viveu, porque ali não era um ser humano, mas era um espírito materializado se fingindo de ser humano. Então, o gnosticismo, ao tempo dos apóstolos, espalhou esta ideia ali para muitas pessoas,
e eles abraçaram a ideia e deixaram de se preocupar em se santificar. Então, a ideia de que nem Cristo viveu à altura da lei de Deus e muito menos nós poderemos guardar todos os mandamentos de Deus. E ele, então, explica que na injustiça de Deus, Satanás, na sua argumentação, ele diz que na injustiça de Deus, ele acoberta os pecados dos homens e assim é injusto para com ele, que errou, mas com os homens ele comete mais injustiça, porque com ele foi expulso, mas com os homens ele quer levar para os céus. E ele quer fazer essa comparação, né? Deus foi injusto para com ele, porque ele errou, mas os homens que também erram são perdoados por Deus. E ele ataca diretamente o assunto da graça e, consequentemente, o assunto sobre a lei de Deus. Vamos ver aqui um dos textos que nós encontramos aqui para ele atacar nesse sentido. Filipenses 2, verso 13, nós lemos assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade. Então, é um dos textos que Satanás usa para atacar Deus, chamando Deus de mentiroso, chamando Cristo Jesus de farsante, dizendo, olha, os homens erram, mas só que tanto querer como efetuar, a Bíblia diz que é Deus que realiza no homem. Então, é Deus que faz o homem vencer, assim como Deus fez Jesus vencer, e não foi de maneira honesta, não foi de acordo com o que realmente ele deveria ser, e nós não vencemos como deveríamos vencer. É Deus que está operando de forma arbitrária, de forma discriminada, favorecendo tanto a Cristo como a obra-prima do amor de Deus, que é o homem, e desmerecendo a ele, né? Por que ele foi expulso e não pôde mais regressar ao céu? E os homens, com tanto pecado, podem viver a eternidade no lugar onde outrora ele vivia. Lúcifer, no caso, né? Então existe essa acusação. Com base na lei e na graça de Deus, o conflito continua. Mas vamos ver aqui agora em Gênesis capítulo 5, sobre o assunto da graça de Deus sobre todos os homens. Nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 5, a genealogia de Adão. O capítulo 4 de Gênesis fala sobre a genealogia de Caim, que é o grupo dos rebeldes, aqueles que se voltaram contra Deus. E o capítulo 5 do Gênesis fala sobre a genealogia de Adão. Para falar a verdade, isso está dos versos 3 de Gênesis capítulo 5, dos versos 3 ao verso 29. Então, essa genealogia dos filhos de Adão, desde Adão até os filhos ali antes do dilúvio, nós temos até o verso 29 do Gênesis 3 a citação sobre eles. E nós vamos considerar a partir de agora como que Deus falou sobre a sua graça a todos os homens e como que isso iria causar um efeito transformador na vida dos homens. Então, através dos nomes que você encontra ali na genealogia, conforme vai dando seguimento na sua sequência, nós encontramos uma revelação especial de Deus desde o princípio, de qual seria o seu plano para salvar o homem da sua queda do pecado. E ali se revela o assunto da graça. A propósito, em Apocalipse 14, o versículo 6, diz que para o tempo do fim, o evangelho eterno, que é o mesmo evangelho que foi passado desde o princípio, quando o homem caiu, então esse evangelho eterno é que deve terminar a obra no tempo do fim. E é o evangelho que mostra que a nossa salvação depende única e exclusivamente da graça de Deus. No entanto, é uma graça que transforma aqueles que aceitam e transforma de modo cabal. Em Filipenses 1, verso 6 e verso 7, você pode ler ali na oportunidade: aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia da sua vinda. E vamos ver também aqui em Efésios, aproveitando, já que estamos falando aqui sobre isso, aqui em Efésios, no capítulo 4, dos versos 11 ao 13, nós lemos assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres. Então, pela graça de Deus, para a sua igreja, para o seu povo, ele conferiu para esse povo dons especiais, para que pudesse servi-lo aqui na terra. Então aqui nós já lemos e o verso 12 continua. Efésios 4, verso 12. Com vistas, eles receberam esses dons, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós temos aqui esta declaração de como que a graça de Deus, ao nos ajudar nesta terra, não é para nos deixar ociosos e também para acobertar nossos pecados, mas é para que possamos atingir a perfeição, a plenitude da estatura de Cristo. Aquilo que Cristo viveu como homem, que Satanás acusa como sendo uma farsa, então ele vai usar a sua igreja, a Bíblia está dizendo isso, vai usar a sua igreja, o seu povo, para revelar que se os homens conseguem viver à altura do que Cristo viveu, então isso prova que Cristo realmente se tornou homem e como homem ele conseguiu pagar a culpa do homem. Porque somente o homem deve pagar a sua culpa de pecado. E se Satanás consegue convencer as pessoas de que Cristo é uma farsa, então todos os homens continuam perdidos, porque não houve o homem pagando a sua culpa. Mas Cristo Jesus, de fato, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, sendo ele homem, porque ele se tornou homem, e pagou a culpa que cabia a nós, ele tomou sobre si. É o que diz lá em Isaías capítulo 53. O fato é que Satanás, ele será derrotado através da igreja de Cristo e o plano da redenção para mostrar como que a igreja iria crescer, iria ser realmente triunfante, militante e triunfante. Nós temos então na genealogia do povo de Israel a declaração deste acontecimento. Nós temos aqui os nomes. Nós não vamos ler aqui o capítulo 5 de Gênesis, dos versos 3 ao verso 29, porque é muito extenso. Mas nós vamos ver os nomes que, se você buscar lá no dicionário, de acordo com a ordem dos nomes ali, do capítulo 5 de Gênesis, se você ver os nomes lá no dicionário, procure no Google, abra o Google aí na oportunidade e veja que os nomes têm significado. Você vai perceber que todos os filhos dos patriarcas que nasciam receberam por iluminação de Deus aqueles nomes. Não foi por mera coincidência que os pais, quando nasciam seus filhos, deram os nomes para aqueles filhos. E você vai comprovar isso através desses nomes que nós vamos considerar. Então, lá em Gênesis capítulo 5, do verso 3 ao 29, você vai ver o primeiro da lista ali é Adão. O dicionário Google ali, você percebe, você encontra Adão é terra vermelha. E algumas colocações diz como o primeiro homem, né? O homem da terra vermelha, o homem do barro, né? E Adão é o primeiro nome. O segundo nome é Sete, da genealogia de Adão. Então, Sete, você vai ver no dicionário que significa aquele que foi definido ou nomeado. Adão, homem do barro ou terra vermelha. Sete, aquele que foi definido ou nomeado. Enos, ser humano, ou também pessoa. São as definições que o dicionário dá, né? É ser humano, pessoa, homem ou mortal. Você encontra ali no Google essa definição do nome Enos, que é o terceiro da descendência de Adão. Terceiro do nome a partir de Adão. Agora, o quarto, Cainã. O dicionário diz, aquele que adquire ou possuidor. Malalel, o santo de Deus. Jared, descendência, aquele que faz parte da família. Então tem essas três conotações o nome Jared. O nome Enoque, iniciado, dedicado, consagrado. Você encontra lá no Google também essa definição. Matusalém significa sua morte trará, ou na sua morte trará.
Lameque, que fica abaixo. Lameque também pode significar pobre ou sem esperança. E, por último ali, da genealogia ali de Adão, temos Noé. A palavra Noé, o dicionário define descanso, repouso de longa vida ou eternidade. Você notou que esses nomes, nessa sequência, conforme os filhos iam nascendo, eles, na verdade, têm uma frase, se você montar de acordo com o que o nome significa. Então, a frase que você pode montar, veja que interessante. Homem da terra, ou do barro vermelho, tido como mortal, recebe o santo de Deus, o que tornou-se da família humana, foi consagrado, o qual na sua morte trará aos pobres e sem esperança descanso e vida eterna. Eu pergunto para você, essa frase, com todo esse significado, somando esses nomes, que é da descendência de Adão, ali no começo, no início da Bíblia, após o homem ter caído em pecado, você acha que isso é mera coincidência? Então, tenha um tempo para olhar com mais calma, de forma mais detida, e você então vai realmente ter essa frase. Eu vou até repetir, dado a importância do seu significado. Homem da terra, tido como mortal, recebe o santo de Deus, o que tornou-se da família humana. Foi consagrado, o qual na sua morte trará aos pobres e sem esperança descanso e vida eterna. Veja, nós temos então uma clara evidência de que a Bíblia é de origem divina. Certa vez, eu soube de alguns judeus que eles que creem que ainda o Messias há de vir, que a maioria dos judeus, conforme eu já expliquei aqui, eles acreditam que Jesus foi uma farsa, que Jesus, na verdade, ele foi um usurpador, querendo tomar sobre si o título de Cristo. Na verdade, ele fracassou tendo morrido na cruz. Os judeus não consideram Jesus como sendo o Cristo prometido do Velho Testamento. E assim havia alguns judeus que normalmente acariciavam este pensamento contra Jesus. No entanto, ao meditarem nesta sequência desses nomes aqui dos patriarcas, desde Adão até Noé, então eles caíram em si. Esses judeus, outrora críticos ao nome de Cristo, se tornaram cristãos, simplesmente porque viram esta coisa maravilhosa que a Bíblia nos apresenta de mensagem de Deus para o seu povo, desde o princípio. O povo caindo em pecado, sem esperança, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Mas Deus tomou a providência e através dos nomes expostos aqui, dos filhos que iam nascendo, Deus estava se comunicando com o povo que haveria uma esperança no futuro. Além dos sacrifícios de cordeiro que eles imolavam, os patriarcas, conforme Deus havia ordenado, que era uma mensagem do Cristo que morreria no lugar do homem lá no futuro, Deus também se utilizou desse método através dos nomes. A propósito, os nomes naquele tempo tinham um significado muito profundo a respeito do caráter, a respeito da personalidade daquela criança que nascia. Então eles davam o nome assim, já pensando no futuro daquela criança. Então, de onde veio toda essa iluminação para que os nomes, na sua sequência, formasse essa frase de mensagem de Deus para o homem, de uma salvação vinda do céu para o ser humano caído. Enfim, lá em Isaías capítulo 66, o verso 22, o verso 23, ali fala que na nova terra toda a carne, todo ser humano irá descansar no Senhor. Todos os sábados irão toda a carne descansar perante o Senhor, porque Ele é aquele que oferece descanso. E o nome Noé significa descanso, descanso prolongado ou descanso eterno. Então Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, oferecendo a vida eterna. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. E nós vemos então a importância do sábado edênico. Desde o princípio, Deus querendo dizer, olha, eu ofereço a vocês descanso. Em mim, vocês vão encontrar paz
e a paz que o mundo não pode dar. Então, é isso que nós encontramos da mensagem da graça de Deus para o seu povo no tempo do fim. Mas eu havia prometido que no encontro de hoje falaríamos sobre os 144 mil que você encontra lá em Apocalipse capítulo 7 e no capítulo 14. Então nós vamos hoje falar desse grupo que será selado. Já falamos em encontros anteriores que o selo de Deus é o Santo Sábado do Senhor. Não fique aí desconcertado com essa minha declaração, não fique aí chateado talvez, porque eu disse que o Santo Sábado é o selo do Senhor. Ao invés de ficar chateado, desconcertado, confuso com essa afirmação minha, recorra aos vídeos que já falamos sobre o selo de Deus, sobre a lei de Deus. Ali nós tratamos de forma exclusiva a respeito desse fato. E será com certeza esclarecido a você de que o sábado é o selo de Deus. No entanto, temos explicado também que somente aqueles que se identificam com o coração, com o caráter de Deus em Cristo Jesus é que serão selados no tempo do fim. Agora nós vamos falar sobre esse grupo que será selado. Nós vemos ele descrito lá em Apocalipse 7. Vamos ver aqui desde o verso 1 para entender o assunto. Ele já foi tratado sobre o selo em outro encontro, mas vamos ver sobre o grupo especial hoje. Vamos ver aqui. Apocalipse 7, verso 1 ao 3, nós lemos. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. O verso 3 diz, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, aqui está falando que os servos de Deus, no tempo do fim, antes que venha uma comoção, um conflito a nível global, antes da volta de Jesus, e diz respeito até ao que está lá em Apocalipse 16, das 7 últimas pragas, antes que elas venham a cair sobre os homens, a acontecer na terra, os servos de Deus dos 4 pontos cardeais devem ser selados. É no tempo do fim. E por que é importante você considerar dos 4 pontos da terra, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste? Nós temos analisado que o Israel, em encontros passados, o Israel do Novo Testamento não é mais o Israel literal, lá do tempo bíblico, do Velho Testamento. O Israel do Novo Testamento é o Israel espiritual. É por isso que é dos 4 cantos da terra. São pessoas indistintamente de raça, nacionalidade, de língua, de cor, de posição social, de cultura, não importa que pessoa seja. Lá no passado, Israel era um povo só, mas agora, a partir do Novo Testamento, é um povo distinto. É o povo de Deus que se identifica com o coração de Deus, mas de todas as nações, tribo, língua e povo. É por isso que Jesus falou em Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, por intermédio do efeito da pregação do evangelho eterno, de Apocalipse 14, verso 6, rodeando todo mundo, então sairá esse grupo que é denominado os 144 mil, dos 4 cantos da terra. E nós já vimos lá, verifique para não tomarmos tempo, veja na hora que você puder, 1 Pedro 2, 9 e 10, Romanos 9, 6 a 8, Romanos 2, 28 e 29, Gálatas 3, 7 a 9, Gálatas 3, 16, 27 a 29. Então, nós já vimos em encontros anteriores, esses textos esclarecem, esses textos que eu acabei de passar, que o Israel agora, no Novo Testamento, não diz respeito mais ao carnal, mas sim ao Israel espiritual. E esses 144 mil que serão selados são o Israel espiritual. Veja, vamos ver aqui a descrição deles a partir do verso 4. Aqueles que vão receber o selo de Deus.
Apocalipse 7, verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, mas diz respeito a todos os povos ao redor do mundo. Verso 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então nós vemos aqui 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel, para o tempo do fim, para serem selados. Ora, o número 12 é muito encontrado na Bíblia e tem a ver com governo. Existe as 12 tribos de Israel, existe as 12 pedras do peitoral do sumo sacerdote, existe as 12 varas, lá no Velho Testamento, as 12 pedras que foram ajuntadas do Rio Jordão, existe a cidade, o perímetro da cidade é de 12 mil estádios, Apocalipse capítulo 21, 12 mil estádios, existe 12 fundamentos, a cidade santa, 12 portas, a cidade santa, 12 discípulos, que também já não tem nada a ver com as 12 tribos de Israel, mas são indistintos ali no tempo de Jesus, os 12 discípulos, embora fossem judeus, mas temos em número de 12. Ora, o sol que governa o dia, a lua e as estrelas que governam a noite. Então, o sol faz a sua trajetória de 360 graus, fazendo o seu círculo completo, né? No signo do zodíaco, que são 12 signos. Então, 12 períodos que dividem em 12 meses, que forma o governo que corresponde ao ano que nós temos. Então nós vemos que a totalidade do governo está simbolizado no número 12. Então nós temos aqui um simbolismo das 12 tribos de Israel. E o que é os 144 mil? É 12 vezes 12 mil. 12 vezes 12 mil dá 144 mil. Então, você vai analisar que, embora o número prevaleça, mas mais do que o número, o objetivo aqui são os seus significados. Você não vai acreditar que se trata literalmente de 12 mil cada uma das tribos. Agora, no tempo do fim, Deus vai conseguir 12 mil de uma tribo daqui, 12 mil de outra tribo dali, 12 mil de outra tribo, tudo na mesma quantidade. Mas é um significado numérico, que na verdade nós vamos considerar aqui, conforme nós vimos lá em Gênesis 5, os nomes sequentes dos filhos de Adão, forma uma frase, é um recado de Deus para nós. Você há de verificar, a partir de agora, que esses nomes, de acordo com a disposição que eles nos apresentam, também nos dá uma frase, nos dá uma mensagem que realmente move o nosso coração. Nós ficamos comovidos em confirmarmos a origem divina desse livro e como que Deus está esclarecendo as pessoas que realmente amam e cavam a fundo para descobrir mais preciosidades de informações. Veja então, na verdade, você vai encontrar aqui os nomes dos filhos de Israel, mas não está os filhos de Israel, que é Jacó. Jacó, na verdade, é aquele que lutou com Deus. Lá em Êxodo capítulo 32, o verso 28, ali diz que a palavra Israel, Jacó havia lutado com Deus, e Deus trocou o seu nome para Israel. Israel significa aquele que luta com os homens e com Deus e prevalece. Então, a palavra ou nome Israel são aqueles que são os vencedores. E isso está lá em Êxodo 32, verso 28. Mas você vê lá também, em Apocalipse capítulo 21, verso 7, verso 23 a 27. Pesquise ali. Gálatas 6, 15 a 17. Sempre você vai ver, nesses textos se comprova, sempre você há de verificar que o termo Israel são aqueles que são vitoriosos, aqueles que realmente são os que vencem as suas fraquezas, os seus defeitos de caráter e vivem à altura das exigências da lei de Deus. Conforme Paulo lutou e buscou vencer,
e finalmente, antes de morrer, ele disse: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, pessoas piedosas têm mostrado que se pode viver à altura da lei de Deus. E os 144.000 vai mostrar que Satanás era uma farsa. Eles vão viver conforme Jesus viveu. E assim eles estarão provando que realmente Jesus, ele como homem, pagou a nossa culpa. Mas vamos analisar aqui o interessante é que a ordem que nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 7, das tribos de Israel, não são a mesma ordem, a sequência dos filhos de Israel. E por que não está na mesma ordem? Porque Deus não tenciona necessariamente falar dos filhos de Israel. O propósito de Deus, eu repito, o propósito de Deus com esses nomes, de acordo com a disposição que eles nos estão aqui colocados na profecia, é para nos trazer uma mensagem. Deus se utilizou daqueles nomes para trazer uma mensagem, como encontramos lá em Gênesis capítulo 5. Então, qual é o primeiro nome ali? O primeiro nome você encontra lá em Gênesis capítulo 29, verso 35. Então, na verdade, o primeiro a nascer não foi Judá, conforme está aqui na profecia. O primeiro a nascer lá da parte de Jacó, que é Israel, o primeiro a nascer foi Rúben, né? O primeiro a nascer. E o segundo a nascer, nós temos aqui, foi Simeão. O terceiro a nascer foi de Rúben, Simeão. O terceiro a nascer foi Levi. Judá foi o quarto a nascer. Mas você verifica que, para que haja o significado aqui na frase, na mensagem de Deus para nós, Deus colocou o primeiro da lista, Judá. Então, quando nasceu Judá, você verifica lá em Gênesis 29, 35. A sua mãe, que era Lia, esposa de Israel, que era Jacó, ela disse assim: esta vez louvarei ao Senhor. Então, Judá, o significado dele, e de acordo com o dicionário, e de acordo com a frase que ela soltou aqui, então significa louvado seja o Senhor. Ela disse, desta vez louvarei o Senhor. Então o nome Judá significa louvado seja o Senhor. E o dicionário confirma que é assim mesmo. E o segundo nome ali que você encontra é Rúben. Rúben, quando nasceu, Lia, que foi a mãe de Rúben, disse assim: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Isso você encontra também lá em Gênesis capítulo 29, verso 31 e 32. O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. O dicionário comprova isso. E Rúben significa o Senhor me atendeu. Então, louvado seja o Senhor me atendeu. Agora, o terceiro nome da lista aqui da profecia, Gad. Quando nasceu Gad, agora não foi a Lia que deu este filho a Jacó, a Israel, mas foi a serva de Lia. A serva de Lia se chamava Zilpa. Deixe-me explicar algo antes de continuar a leitura aqui. Havia um costume naquela época que a serva podia ser usada pela esposa do Senhor para que pudesse ter filho do Senhor. Então, quando a patroa queria ter filhos e havia algum problema para nascer filho, porque era muito importante, né? Era uma honra a esposa dar filhos ao marido naquele tempo, na era patriarcal. Então, quando havia algum problema de nascer filho, ela, para agradar o marido e para que ele pudesse ainda ter prestígio como homem, como um pai de família, ela dava a sua serva para se deitar com o seu esposo. Então, é por isso que Lia, naquele costume do passado, deu a sua serva Zilpa para se deitar com Jacó, porque chegou um momento que ela não teve filho. Então, ela teve essa atitude. Mas deve-se entender que, embora Israel fosse o povo de Deus, a sua família fosse de Deus, aquilo não era um costume aprovado por Deus e nem era do povo de Deus. Era um costume dos cananeus. Acontece que o povo de Israel, desde o tempo de Abraão, quando entraram ali em Canaã, naquela terra, aderiram a esse costume dos cananeus da serva ser usada pela esposa para que nascesse filho ao marido.
E o filho que nascesse não era filho da serva, era tido como filho da senhora, porque foi ela que criou aquela situação, então o filho não era para ser da serva, o filho é para ser da senhora. Mas no caso ali, quando Abraão tinha a Sara, sua esposa, e ela era estéril, então naquela prática dos cananitas, ele também tomou Agar, né, serva de Sara, e de acordo com o consentimento dela, e teve o filho Ismael. Então era o costume dos cananeus. Então Zilpa foi servida a Israel por parte de Lia, e quando nasceu Gad, Lia lhe deu o nome de Gad e falou assim, afortunada. Isso está lá em Gênesis capítulo 30, verso 10 e 11. Afortunada. E afortunada significa nada mais me faltará. Então, louvado seja o Senhor. Judá. Ruben, o Senhor me atendeu. Gad, nada mais me faltará. E você perceba que está formando uma frase. O quarto que nasceu, o quarto da lista aqui da profecia de Apocalipse 7 é Aser. Quando nasceu Aser, novamente por parte de Zilpa. Então, quando nasceu Aser, ele recebeu esse nome e a Zilpa e Lia deu o nome e falou o seguinte, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa ou por feliz. Isso está lá em Gênesis 30, 12 e 13. Então, aqui, Aser significa sou feliz. Então, vamos voltar aqui a frase. Louvado seja o Senhor me atendeu, nada mais me faltará, sou feliz. Depois, a quinta da lista aqui, o quinto nome, é Naphtali. Agora, nasceu por parte de Bila. Bila já era serva de Raquel. Acontece que Jacó, ele se casou com Lia e depois se casou com Raquel. E da parte de Raquel nasceu esta criança, né, que foi por intermédio da serva de Raquel. E a serva se chamava Bila. E o nome então é Naphtali. E quando nasceu esse filho de Raquel por parte de Bila, o nome foi dado Naphtali e foi dito assim, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e prevaleci. Então, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e prevaleci. Gênesis 30, 7 e 8. O assunto aqui é o seguinte, por que ela disse, com grandes lutas tenho lutado contra a minha irmã e prevaleci? O fato, quem conhece a história lá em Gênesis, o fato é que Jacó queria casar com Raquel. Ele não gostava de Lia, o interesse dele era a irmã mais nova, Raquel. Mas acontece que Labão, o pai das duas, foi, na verdade, um trapaceiro. Ele enganou Jacó e fez com que ele se casasse com a mais velha, que era Lia. E depois que ele foi se casar com Raquel. Mas o propósito dele sempre foi Raquel como sendo a sua esposa. Então, elas começaram a brigar entre si, elas se disputavam dando filhos a Jacó, para ver se realmente Jacó ficava com elas através dos filhos que elas estavam dando. É por isso que nasceu Naphtali aqui, e ela disse isso, Raquel, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e prevaleci. Gênesis 30, 7 e 8, você encontra isso. Então, o que significa Naphtali? Naphtali significa com grandes lutas tenho lutado e venci. É bem a frase que ela disse. E o dicionário comprova essas qualificações aqui dos nomes. O sexto é Manassés, o sexto mencionado aqui na profecia. Manassés. Manassés, na verdade, não era filho nem de Lia e nem de Raquel, nem de Bila e nem de Zilpa, nem das servas e nem das esposas, mas era por parte da esposa de José. Então, quando José foi levado para o Egito como escravo, foi vendido pelos seus irmãos, então lá no Egito ele ficou desiludido, ele foi trapaceado, ele se tornou escravo ali, ficou anos encarcerado e achou que nunca mais iria voltar para Canaã, para a terra de seu pai, para ver novamente a face do seu pai, o qual ele tanto amava, e os seus irmãos também,
que haviam criado toda aquela situação para ele, e ele ficou desiludido ali numa terra estranha lá no Egito. Mas depois de um certo tempo, depois de anos de sofrimento, ele conseguiu sair da prisão, Deus o exaltou e ele se casou com Asenate. Então ele teve 2 filhos, Efraim e o outro filho é Manassés. E aqui nós temos Manassés, que é o 6º da profecia aqui. E quando nasceu Manassés, Asenate, esposa de José, ela falou assim, Deus me fez esquecer... José, né? Quando nasceu Manassés, José disse assim, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Isso está lá em Gênesis 41, 51. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então, o nome Manassés significa Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos. Manassés significa Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos. Avançando, a tribo ali mencionada na profecia de número 7 é Simeão. Simeão já é filho de Lia, filho biológico. E quando nasceu Simeão, Lia disse assim, soube o Senhor que eu era preterida, ou seja, rejeitada, e me deu mais este, né? Gênesis capítulo 29, verso 33. Soube o Senhor que eu era preterida ou rejeitada e me deu mais este. Então, o nome Simeão 7 significa Deus me ouviu e me deu mais. Simeão significa Deus me ouviu e me deu mais. O 8º da tribo ali, dos que serão selados, dos 144 mil, é Levi. Levi também é filho de Lia. E lá em Gênesis 29, 34, 35, nós lemos assim, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Na verdade, essa frase de Lia é, na verdade, uma revelação da sua ilusão. O quanto ela estava iludida. Ela achava que ao dar filhos a Jacó, ele iria preferir ficar com ela ao invés da esposa que realmente ele amava, que era Raquel. Mas ela estava iludida. E, na verdade, ela até criou aquela situação. Ela participou daquela situação que agora ela precisava arcar com as consequências. Jacó preferia a tenda de Raquel de forma incondicional. Mas Lia, ela estava arcando com aquelas consequências porque ela aprovou que o pai desse ela para se casar com Jacó, mesmo que ele não gostasse dela. Então, ela disse assim na sua ilusão, agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque dei à luz 3 filhos. E deu o nome então de Levi, que significa Deus me ouviu. Levi, que significa assim Deus se uniu a mim. Então, esse é o filho Levi. Agora, o 9º da tribo, Issacar. Lia também teve esse filho, e ao nascer ela deu o nome Issacar, e falou assim, Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido. Issacar, Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido. Está lá em Gênesis capítulo 30, 17 e 18. E o que significa Issacar? Significa Deus me recompensou. O 10, Zebulon. Lia também teve esse filho e deu o nome de Zebulon. E quando nasceu Zebulon, ela disse assim, Deus me concedeu excelente dote. Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo o meu marido, porque lhe dei 6 filhos. Gênesis 30, 19 e 20. Nova ilusão, então, revela a profecia com respeito ao que Lia pensava. Achava que Jacó iria ficar com ela, mas como eu disse, era incondicional o amor dele por Raquel, e não importa quantos filhos Lia lhe desse. Bem, temos a tribo de número 11, José. José, sim, foi o filho biológico de Raquel. Então, José nasceu e Raquel disse, Deus me tirou o meu vexame. Dê-me o Senhor outro filho. Você encontra isso lá em Gênesis 30, 22 a 24. Então, Deus me tirou o meu vexame. Dê-me o Senhor outro filho. Então, o que significa essa frase? Deus me exaltou. Deus me exaltou. Então, Deus me exaltou ou Deus me tirou do vexame. Dê-me o Senhor outro filho. Então, ela queria mais um filho depois que nasceu José.
Mas por que que aqui você vê na relação dos filhos de Jacó, por que que Raquel não tinha filhos? Teve o primeiro agora, que foi José. Porque ela era estéril. Na verdade, ela tinha o útero ressecado ali, ou ressequido, eu não sei. Mas ela não podia ter filho. Então, ela teve esse filho e, na verdade, não poderia ter um outro filho. A sua saúde não era resistente para isso. Mas acontece que ela pediu mais um. E Deus ouviu o seu pedido e nasceu o outro filho, o que é mencionado aqui na profecia, de nome Benjamim. Mas acontece que quando nasceu Benjamim, Raquel teve problema de parto, porque ela não tinha uma saúde muito boa. E quando nasceu Benjamim, tendo problema de parto, ela, antes de morrer, ela deu o nome para a criança, que havia nascido, deu o nome para a criança de Benoni, que significa filho da minha dor, porque ela teve muita complicação para nascer essa criança, e deu o nome de Benoni. Mas quando ela morreu, Jacó tomou a criança nos braços e chamou essa criança de Benjamim, e o nome significa filho da mão direita. Então, era Benoni, filho da minha dor, que significa, né? O nome Benoni, filho da minha dor, e depois passou a ser filho da mão direita, que é o significado do nome Benjamim. Enfim, nós temos essa declaração, essas frases que você encontra no livro de Gênesis, conforme os textos que eu citei. Olhe com calma na oportunidade que você tiver para confirmar mais ainda, para relembrar, e faça você com calma a frase. E você vai ver que frase que nós tiramos desses nomes dos 144 mil, conforme a ordem colocada ali. Nós temos assim: louvado seja o Senhor me atendeu, nada mais me faltará. Sou feliz, com grandes lutas tenho lutado e venci. Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos. Deus me ouviu e me deu mais. Assim Deus se uniu a mim. Deus me recompensou, me honrou e me presenteou. Deus me exaltou, porque de filho da sua dor me fez filho da mão direita. Então, só coloquei o acréscimo do porquê e me fez. Mas a frase se completa assim: porque de filho da sua dor me tornei filho da mão direita. Então, veja que não é coincidência a colocação desses nomes. É, na verdade, Deus trazendo uma mensagem com respeito àqueles que irão vencer todo o pecado, todas as inclinações da carne, conforme Paulo lutava, eles vão lutar, e no tempo do fim, eles vão ser selados, porque eles terão alcançado a vitória contra as suas inclinações da carne. E aqui realmente o povo, trata-se do povo espiritual, o povo de Israel, não o povo literal. Tanto é que você vê que o nome Manassés aparece aqui na profecia. Aqui o nome Manassés está no versículo 6. Apocalipse 7, verso 6, nós lemos assim: da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Então, quem é Manassés aqui? Manassés não é das tribos de Israel. Manassés é filho de José. Não pertence às 12 tribos de Israel. Pertence ao filho de José. José, sim, era filho de Israel. E José é mencionado aqui no versículo 8. Diz assim: da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Então, como pode José aparecer no verso 6, na pessoa do seu filho Manassés, e aqui aparecer de novo no verso 8, na sua própria pessoa? Então, essas diferenças aqui, da colocação desses nomes, das 12 tribos de Israel, é uma prova contundente que se trata do Israel espiritual, não do Israel carnal, como muitos estão olhando ali. Vai haver 12 do povo de Israel. Na verdade, a colocação é só para tirarmos o nome daqueles que lutam com os homens e com Deus e se tornam vitoriosos. Como eu disse, o nome Israel significa aquele que luta com Deus e com os homens e vence. Gênesis 32, verso 28. A propósito, depois que passou aquele início do cristianismo, mesmo ao tempo de Cristo, principalmente agora nos últimos dias, o povo de Israel, o judeu, se misturou entre tribos.
Eles se espalharam pelo mundo, se misturaram entre tribo, eles casaram entre si e não conservam mais aquela distinção tribal como acontecia até antes do tempo de Cristo, né? Então, eles tinham aquele zelo no passado, mas depois aquilo se relaxou, eles deixaram a identidade deles conforme a tribo, principalmente depois do cativeiro babilônico, né? Eles perderam a distinção, né, de se identificarem como tribos. Então não tem mais essa colocação, principalmente nos últimos dias, sobre as 12 tribos de Israel. Se você perguntar para um judeu aí, nos dias de hoje, por favor, senhor Isaac, de que tribo você é? Ele vai dar risada e vai dizer, como de que tribo eu sou? Eu não sou índio, né? E por que ele vai dizer isso? Porque, de fato, o povo de Israel se misturou entre si, se casaram e eles perderam aquela identidade desde há muito, mesmo ao tempo de Cristo, já não existia mais aquelas 12 tribos conforme existia no passado. E aqui é uma colocação para o tempo do fim. Aqueles que receberão o selo de Deus no tempo do fim, dos 4 cantos da terra, conforme nós já vimos aqui os textos que eu passei do Israel espiritual. Então, esses irão se identificar com o coração de Deus e serão perfeitos. Abra lá em Apocalipse, capítulo 14. Aqui também fala sobre os 144.000. O verso 1 nós lemos: Olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, os 144.000, aqui no verso 1, ele tinha na testa o nome do Cordeiro e o nome do pai. Lá no capítulo 7 fala que eles serão selados na testa. O caráter de Deus, do Filho de Deus e do próprio Pai estará ali, na mente deles, porque eles vão se identificar com a vontade de Deus no seu todo. Então, Cristo Jesus revelou o caráter do Pai e Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então, eles estarão se identificando, os 144.000, com o puro e perfeito caráter de Cristo Jesus, conforme ele revelou aqui. O verso 3 diz assim, antes de ler o verso 3, é bom que se entenda que a menção dos 144.000, lá no capítulo 7, é uma referência deles aqui na terra. Antes da porta da graça se fechar, esses serão selados, porque eles vão atingir a pureza de caráter, porque eles vão viver a graça de acordo com a vontade de Deus. Na obediência da lei de Deus, eles vão viver a graça e se tornarão vitoriosos em obediência, porque a graça os conduzirá a esse ponto. Então, o capítulo 7 mostra o lado dos 144.000 na sua militância, mas ainda aqui na terra, tendo se tornado puros e, portanto, é nisso que serão selados. O capítulo 14 já menciona os 144.000 já livres das tribulações da terra, estando lá no céu. Então, é aqui que nós vemos a colocação do verso 2, e o verso 3 de Apocalipse 14 diz assim, e entoavam um novo cântico lá no céu, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esse negócio de um cântico que ninguém poderia aprender, trata-se de um cântico que entoa uma experiência única, uma experiência que somente eles irão passar, diferentemente de outros povos. Em Daniel capítulo 12, verso 1, e também Jesus fez uma menção sobre isso, de uma tribulação que ele fez um paralelo daqueles dias do início do cristianismo para o tempo do fim, e com respeito à tribulação que nunca deveria ter igual, que Jesus mencionou do seu início do cristianismo para o tempo do fim, essa do tempo do fim é mencionada em Daniel 12, verso 1. Uma tribulação que nunca houve na terra até então. É uma tribulação que vai anteceder a volta de Jesus. E é por isso que eles vão, os 144.000, ter um cântico que ninguém saberá cantar, porque é um cântico que vai expressar uma experiência única, que eles, em conjunto, passarão. Né? E por que eles passarão essa experiência diferente dos outros? Em Daniel, capítulo 12, fala que é uma tribulação muito intensa. Aqui diz o verso 4. São estes... o verso 3 diz assim. Vamos ler o verso 3 de novo.
e entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos, e ninguém pôde aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Agora veja o verso 4 diz: são esses os que não se macularam com mulheres. Veja, nós vamos explicar por que eles cantaram um cântico, tem um cântico que ninguém pode cantar. Mas antes de chegar lá, veja que aqui uma referência sobre esse povo especial do tempo do fim, eles não se contaminaram com mulheres. Eles estão lá no céu e é uma referência pretérita, ou seja, do que aconteceu aqui na terra. Eles não se ajuntaram no tempo do fim às mulheres. Nós estamos analisando aqui no Apocalipse profecia. E a profecia é descrita em linguagem simbólica, em linguagem alegórica. E o termo mulher significa, na profecia, igreja. E aqui está no plural. A igreja, na verdade, pura de Cristo, que é no singular, você encontra lá em Apocalipse 12, verso 17. Quanto a essa igreja única, ímpar, singular, nós vamos analisar ela detidamente na próxima série, quando falarmos sobre o plano da redenção esboçado através do santuário que Deus deixou para nós, que está na Bíblia. O plano da redenção, quando falarmos sobre isso na próxima série, nós vamos falar sobre essa igreja remanescente, que é a igreja única que apresenta o Apocalipse 12, verso 17. Mas mulher significa igreja. E ali, para aquela igreja, Satanás tem um ódio especial. Mas aqui, os 144.000 do tempo do fim, que é tido como um povo puro, eles não se contaminaram com mulheres, no plural. Então, diferentemente de Apocalipse 12, 17, aqui no capítulo 14, verso 4, nós vemos o termo mulheres no plural. Por quê? Porque no tempo do fim, a referência aí do pecado da grande Babilônia é das igrejas estarem irmanadas, estarem envolvidas num consórcio em prol da guarda do sinal da besta. E nós já explicamos isso nos encontros anteriores. Então haverá um ecumenismo, uma união no tempo do fim, e os 144.000 será um povo distinto que não vai participar desse ajuntamento de religiões e de igrejas no tempo do fim. E é por isso que o verso 4 começa assim: são esses os que não se imacularam com mulheres. É como se Deus fizesse questão de estirar o dedo para este grupo, para nos trazer informação, para nós que estudamos a Bíblia, e dizer, olha, eles não fazem parte do ecumenismo do tempo do fim, ou não fizeram parte desse grupo de igrejas que estarão irmanadas em conluio com a besta no tempo do fim. O verso 4 continua: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Então por que eles são seguidores do Cordeiro? O Cordeiro é Cristo. Aqui já no céu, aonde Cristo for, eles seguirão a Cristo. E Cristo terá prazer em levar os 144.000 em todos os mundos não caídos. E nós vamos explicar que existe vidas em outros planetas, conforme no início dessa série nós havíamos prometido que haveria um momento que vamos provar que existe vidas, seres que não caíram em pecados e vivem em outros planetas. Acontece que Jesus, depois de resgatar os salvos, está ali com ele, em especial os 144.000, eles serão como um troféu de graça, o troféu da graça de Deus, o troféu de honra, que aonde Cristo for, em todo o vasto universo, ele levará consigo os 144.000, para mostrar para todas as pessoas, para todos os seres de todo o vasto universo, aqueles que provaram na terra que Jesus, na verdade, foi um vencedor, um ser humano que venceu, e os 144.000 estão ali para provar que realmente o ser humano pode ser salvo e pode ser transformado pela obra da graça que redime todo ser humano, né? Então eles vão ser como um troféu, emblema da graça para todo o universo. Mas acontece que para andar com Jesus na eternidade, eles antes terão andado com Cristo aqui na terra. Por isso que fala, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. E foi isso que fez com que, evidentemente, eles transformassem os seus caráteres a ponto de se assemelharem ao caráter de Cristo. Continua o verso 4. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro.
Então, veja, aqui diz que eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. E antes disso já explica, esses foram redimidos, foram comprados dentre os homens. Em outras palavras, está dizendo que esses foram resgatados da terra sem passarem pela morte. Uma coisa é ser chamado dentre os mortos, e haverá aqueles que hão de ressuscitar. Outra coisa é você ser chamado dentre os homens. Você estar vivo e ser chamado estando você vivo. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, verso 17, o apóstolo Paulo diz que nem todos dormiremos, ou seja, passaremos pelo sono da morte. Mas muitos de nós estaremos vivos quando Jesus voltar, disse Paulo, e no piscar de olhos seremos transformados. E aqueles que estão no pó da terra ouvirão a sua voz e ressuscitarão com corpos incorruptíveis. Então, tanto os que estavam vivos como os que foram ressuscitados, eles serão transformados e com corpos incorruptíveis serão arrebatados para o céu. É isso que Paulo diz ali em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então, aqui diz desses que não vão passar pela morte, assim como Enoque, como Elias. O caso de Enoque e de Elias é um caso singular, ou um caso especial, né? Eles andaram tanto com Deus que eles não passaram pela morte. Eles foram levados porque se tornaram amigos íntimos de Deus, de uma forma especial. Deus os tomou para si. É isso que a Bíblia fala a respeito de Enoque e a respeito de Elias. E aqui também está falando a mesma coisa dos 144 mil. E por que primícias? Jesus instituiu ali a festa das primícias para o povo de Israel. Era o primeiro molho, ou seja, a primeira porção da agricultura, da colheita que eles tinham diante dos seus olhos, elas eram colhidas pelos israelitas e elas eram apresentadas a Deus como um agradecimento pela farta colheita, que dali iria surgir muitas outras colheitas. Então, aqui estava dizendo, aqui no final do verso 4 de Apocalipse 14, que os 144 mil são tidos como primícias. São os primeiros que Jesus, na sua segunda vinda, há de visualizar, né, como aqueles que estão preparados para recebê-lo. E depois, nas nuvens do céu, Cristo há de bradar: ressuscitai-vos, ressuscitai-vos, vós que dormis no pó. E de repente, esses que estão no sono da morte, conforme a Bíblia menciona sobre aqueles que morreram em Cristo Jesus, esses hão de ressuscitar, conforme eu mencionei aqui. E juntos, os que ressuscitarão com essas primícias que não passaram pela morte, os 144 mil, juntos serão arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens do céu. Com respeito a essa doutrina de arrebatamento secreto, de que as pessoas vão aí desaparecer à torta e à direita, e de repente vai haver anos de tribulação que o povo de Deus não estará aqui na terra quando vier essa tribulação após o arrebatamento. Então, tudo isso nós vamos explicar que não tem nenhuma aprovação da Bíblia, é uma invencionice humana, é algo que tende a distorcer totalmente os claros ensinos da palavra de Deus a respeito, e nós vamos provar com respeito à volta de Jesus, o que sucederá por intermédio da sua vinda, e vamos provar que essa doutrina que se preza hoje em dia, que as igrejas acariciam, ficam até entusiasmadas aí, dizendo que já está para acontecer o tal do arrebatamento secreto, nós vamos mostrar que isso é uma grande falha, uma grande farsa que as pessoas aí estão se iludindo, e a Bíblia não ensina isso. Nós vamos esclarecer o que a Bíblia diz a respeito da volta de Jesus. Mas ele vai voltar e os seus vão passar pelas tribulações. É por isso que fala do cântico, conforme eu disse aqui, né? O versículo 3, Apocalipse 14, verso 3. Eles terão um cântico que ninguém mais conseguirá cantar, porque eles vão passar pela última tribulação, a mais ferrenha, a mais difícil, mas eles estarão preparados para enfrentar essa tribulação final. Né? E, finalmente, nós temos aqui o verso 5 de Apocalipse 14, que diz: e não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula alguma. A respeito do caráter de Cristo, Isaías 53, verso 9, fala exatamente essas palavras.
Em sua boca não se encontrou nenhuma nódoa, nenhuma mácula. E aqui está também para os 144 mil. Nós sabemos, a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando você só tem coisas puras, coisas que enobrecem, coisas que engrandecem, coisas que são úteis, verdadeiras, então você vai passar isso para as pessoas. Os 144 mil é aqueles que vão alcançar o mesmo estágio de caráter, de personalidade que Cristo deu para os homens alcançarem, conforme Paulo falou ali em Efésios e nós já mencionamos aqui. Então, em sua boca não se encontrará nódoa alguma, porque eles terão se identificado com o puro e o perfeito caráter de Deus. Enfim, agora veja uma coisa aqui do capítulo 14 que nós lemos. Vamos considerar o final do verso que diz que os 144 mil, eles tinham na fronte escrito o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Apocalipse 14, verso 1. O nome do Cordeiro e o nome do Pai. É como você pode falar ali da tiara de Arão, que é o sumo sacerdote, e de todo sumo sacerdote ali do santuário. Eles tinham uma tiara, né? Uma lâmina, que era um tecido com uma lâmina de ouro, que estava escrito Kadosh Adonai, que significa santo a Deus, ou santidade ao Senhor. Então, Kadosh Adonai, na tiara do sumo sacerdote. E ali era, na verdade, um simbolismo de Cristo na presença do Pai, e ele, como sumo sacerdote, ele ia até o lugar santíssimo. Mas acontece que o sumo sacerdote, ali, ele era o representante de Cristo, e Cristo, na verdade, ele era imolado ali no pátio do santuário. O cordeiro, ele era sacrificado ali no pátio do templo, e daquele sacrifício, o seu sangue era levado pelo sumo sacerdote, que também era um representante de Cristo, era levado para dentro do Santíssimo no dia especial do Yom Kippur, onde Deus fazia os seus julgamentos aos homens, ao povo de Israel, diante da lei. Através do Shekinah, que é o brilho de Deus, a glória de Deus se manifestava ali no dia 10 do 7º mês, que era o dia especial de julgamento, o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. Mas aqui temos o simbolismo do Cordeiro até Deus, onde está a lei. Né? Então, o que significa na mente dos 144 mil, escrito o nome do Cordeiro e o nome do Pai, de acordo com Apocalipse 14, verso 7. Certa vez Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que significa esta frase no seu todo? Acontece que o nome que se dava para os compartimentos do santuário era o seguinte: ele era dividido em 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio, onde se matava o cordeirinho, onde era evidenciado o cordeiro e o seu sangue era derramado, no pátio ali se dava o nome de caminho. Então todo judeu tratava aquela parte externa do santuário que representa a terra onde o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, foi morto. Então o pátio representava algo fora do templo, representava essa terra. E ali é o nome, o caminho. O caminho está aqui diante dos nossos olhos. A Bíblia Sagrada, representado pela pia ali na frente do templo, a água daquela pia era uma representação da palavra de Deus, que nos lava, nos purifica, como nós já explicamos aqui lá em Romanos 7, em diante, do verso 16 ao verso 25. Nós já explicamos aqui, só para você lembrar, a água é símbolo da Bíblia, que as suas verdades podem nos purificar porque nos leva a Cristo. Então, ali tem o Cordeiro e tem a pia que nos lava, e nós temos o Cordeiro que era levado o seu sangue para a presença do Pai. Mas quando entrava no santo, do templo, da parte do pátio para o templo, o primeiro compartimento, aquele primeiro compartimento que era o santo, ali se chamava a verdade. E Jesus falou que o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar a toda a verdade. E o candelabro que estava nesse primeiro compartimento do santuário era o candelabro, um símbolo do Espírito Santo. Então, o caminho, a verdade e a vida. A vida é onde está o Pai. E nós temos aqui a representação da Trindade atuando para salvar a humanidade. O caminho, Cristo, que se identificou conosco na terra. A verdade, que é o Espírito Santo,
que nos leva para dentro do santuário e nos ilumina. E de repente temos a vida. E Atos capítulo 17, ali está escrito: nele, em Deus, existimos, vivemos e nos movemos. Ele é a nossa vida. Então, Cristo nos dá essa mensagem através do santuário: o caminho, a verdade e a vida. Então, o que é na mente dos 144.000? O nome do Cordeiro na testa, ali escrito, assim como o sumo sacerdote tinha ali santidade ao Senhor. O que significa isso, então? O nome do Cordeiro e o nome de Deus Pai. Representa que os 144.000, eles se tornaram purificados, eles se tornaram aperfeiçoados a ponto de irem na presença do Pai e serem aceitos pelo Pai. Eles atenderam, através de Cristo, da graça de Deus, eles atenderam todas as exigências da lei de Deus. Por isso eles são representados como estando na presença imediata de Deus, lá no santuário celestial. Porque o livro de Hebreus e o livro do Apocalipse, por excelência, trata em especial do santuário, não da terra, mas do santuário celestial. O santuário terrestre foi apenas um protótipo, um modelo do santuário celestial, e Deus deixou assim para nos revelar o seu plano da redenção. Então, os 144.000 serão transformados da graça do Cordeiro até a santidade, né? Lembra do que foi falado no encontro anterior? Da lei e da graça na vida do cristão. Então, é isso que significa na testa dos 144.000 o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Significa total identificação com a lei e com a graça e com o coração de Deus. É isso que significa, e os 144.000 há de revelar essas características. É importante que se saiba que o termo Cordeiro ali e o termo Pai não é para dizer que Cristo é inferior, o Cordeiro é inferior. Mas é como diz em Isaías, um texto que fala que Deus é aquele que habita nas alturas, nas extremidades do céu, mas também habita no coração abatido, o coração em contrição, um coração sofrido. Então, é para mostrar que Deus, ele abrange todo o aspecto do universo, né? Desde as maiores e mais grandiosas obras de Deus até as mais insignificantes. Assim, Deus abarca tudo e todos. E assim, ele atinge toda a sua criação e todos os seres criados. Então, nós temos o nome do Pai mostrando a magnificência, o poder absoluto, infinito, e o Cordeiro mostrando o extremo da humildade, o extremo daquilo que é pequeno, que Deus também considera na sua criação. Então nós temos esses fatos que podemos considerar sobre os 144.000. Em outras palavras, o nome Cordeiro é uma representação do Monte do Calvário. E o nome do Pai é uma representação do Monte Sinai. Dois montes presentes ali. Um foi mostrado a graça e o outro foi mostrado a lei. O Cordeiro é a graça e a lei, por intermédio do Pai, aonde ele ministrava ali perante o mundo todo. Bom, o fato é que Jesus, ele foi acusado de ser uma farsa, como eu disse anteriormente, no começo. Abra a tua Bíblia lá em João, 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Olha só o que já havia no tempo do início do cristianismo, entre os discípulos. Havia os gnósticos, conforme eu falei aqui, né? E eles viviam dizendo que Jesus, na verdade, não venceu como homem, e Satanás, ele quer que as pessoas entendam que Jesus foi uma farsa. Por isso que ele, estando em vantagens, ele guardou a lei de Deus. E nós, estando em desvantagem, como tendências para o pecado, jamais podemos nos desgarrar das suas presas e somos vítimas eternas das suas mãos. Então, Satanás, ele quer que pensemos que foi tudo uma armação de Deus. Por isso, já no tempo dos discípulos, havendo esses falsos ensinadores que se infiltravam entre os cristãos de forma disfarçada, como espiãos, e ali os gnósticos principalmente, e eles traziam uma mensagem deturpada sobre Cristo. Então João chegou a escrever o seguinte, 1 João 4, 1-3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido de que vem e presentemente já está no mundo. Ele está fazendo uma referência a Satanás, que é o verdadeiro anticristo. No entanto, Satanás, usando esses falsos profetas, que já incomodava no tempo dos discípulos, nas igrejas, eles iam, conforme eu disse, até os irmãos e tentava convencer eles de que é impossível galgar a santidade que Deus pede para nós. Então Jesus só venceu, só atendeu às exigências dos mandamentos, porque Jesus estava num corpo espiritual, disfarçado de ser humano. Então, os gnósticos espalharam isso lá no princípio, né? Judeus cabalísticos também espalharam essas ideias. E, de repente, o que significa confessar que Cristo veio em carne? Não se trata meramente de palavras, abrir a boca e dizer eu acredito, mas se trata em viver. A pessoa que diz que Cristo veio em carne, mas não vive conforme o exemplo que ele deixou, na verdade, ele está desdenhando da obra de Cristo. Aquele que realmente confessa que Cristo veio em carne é aquele que vive como ele viveu. Assim está provando que realmente Jesus, ele não foi uma farsa, ele não se disfarçou de seres humanos. Enfim, esse é o espírito do anticristo. Ele quer fazer com que as pessoas pensem que Jesus jamais guardou a lei, mas nós temos provas cabais na Bíblia de que com o poder de Deus nós podemos superar as nossas tendências caídas, corruptas para o pecado e sermos pessoas santas. Com o poder de Deus, conforme diz a Bíblia, nele tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo deixou claro aqui este fato, e a Bíblia defende isso, em toda a Bíblia se defende que com o poder de Deus, milagres impossíveis acontecem. E aqui então nós temos esse fato na vida dos 144 mil. Jesus está deixando para o final para silenciar Satanás de uma vez por todas. Satanás se gabou porque ele conseguiu derrubar um casal perfeito lá no Jardim do Éden. E ele disse, se eu conseguir derrubar aqueles que eram perfeitos, quanto mais dos últimos dias, que já está mais corrompido a população, onde os povos já estão mais mergulhados no pecado, mais distante de Deus. Então, se aqueles que estavam lá no Jardim do Éden, perfeitos, eu consegui tirar da presença de Deus, quanto mais todos os que estão vivendo no tempo do fim. Mas Cristo, então, está nos revelando, através do Apocalipse, que ele vai praticar uma proeza muito especial no tempo do fim. Conquanto Satanás tirou um casal do Jardim do Éden, Satanás vai tirar de uma forma especial das garras de Satanás 144 mil pessoas que não vão se dobrar os seus joelhos a Baal. Como no tempo de Elias, ele achava que era só ele, mas Deus revelou coisas que ele nem imaginava. Ele disse para Elias, 7 mil não se dobraram a Baal ali no tempo de Elias, mas agora no tempo do fim, 144 mil serão impecáveis, não terão uma nódoa, nada de mancha em seu caráter, se tornarão plenos como seres humanos, vivendo à altura do exemplo deixado por Cristo Jesus. E aqui também se explica por que você ainda está sofrendo, eu estou sofrendo, ainda está havendo guerra aqui, ali, epidemias, fome, catástrofes naturais. Satanás está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque Jesus já está voltando. E na verdade, nós sabemos que se Jesus está voltando, significa que esses 144 mil já estão praticamente prontos para realmente Deus selar a humanidade, para o seu exército, para o lado do bem, e aqueles que estão maduros para a perdição. Então, se as coisas estão acontecendo, isso é um claro indício de que logo, logo, Jesus vai voltar e todos estarão maduros. Os 144 mil, que não vão passar pela morte, estarão santos do lado de Deus, e o resto do mundo que estará totalmente perdidos, com o caráter de Satanás em suas vidas. Mas por que ainda Jesus não voltou então? Porque eles estão em fase de preparo. Deus, respeitando o livre-arbítrio, vendo a luta, ele está esperando eles desenvolverem esse caráter, porque nessa luta
E com a graça de Deus, aos poucos, esses 144 mil estão alcançando perfeição de caráter. E logo, logo, isso vai ser concretizado e logo veremos Jesus nas nuvens do céu para buscar aqueles que se prepararam, conforme diz lá Jesus em São Mateus, em São João capítulo 4, para a mulher samaritana. Se eu não me engano, foi os versos 22 e o 23. Deus está à procura daqueles que o buscam em espírito, porque importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito significa de íntimo, e em verdade é com base na palavra de Deus, embasados na palavra de Deus. Assim será os 144 mil uma revelação do tempo do fim, que ainda Jesus só não voltou porque precisa eles estarem maduros para que todos no universo saibam realmente que Cristo veio em carne e assim todo o universo aceite de bom grado o plano da redenção e assim o mal não se levantará por uma segunda vez. Eu termino então o encontro de hoje lendo Colossenses. Veja só o que diz lá em Colossenses sobre a obra de Jesus no seu propósito de ter vindo no mundo. Colossenses 1, verso 20, nós lemos assim: e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Em outras palavras, toda a mancha de pecado que Satanás lançou sobre o caráter de Deus, dizendo que ele era injusto, que ele era arbitrário, que ele era tirano, tudo será jogado por terra quando Jesus esclarecer realmente que ele tomou a culpa do homem, e tendo esclarecido isso, então tudo estará em paz novamente. Só aí, então, de fato, todo o universo compreenderá que realmente Deus é justo e que Deus é amor. Nós vamos dar continuidade, então, no próximo encontro. Nós vamos falar por que o mundo odeia os 144 mil. Por que o mundo vai se voltar contra os 144 mil, que expressará o caráter puro de Cristo Jesus agora nessa última geração. Por que todo mundo irá procurar exterminar esse grupo, conforme está lá em Apocalipse capítulo 13. Isso nós vamos tratar a partir do próximo encontro. Por hora, eu agradeço a Deus, agradeço a você por ter estado aqui e peço que você pense nisso. E fique conosco e até o próximo encontro.